Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no meio da igreja. Importante, para não dizer até polêmico, sobre o batismo com fogo. Isso é bíblico? De onde que veio esse assunto? Será que isso, em toda a época da igreja, será que isso foi falado, o batismo com fogo? Em alguns meios pentecostais, em algumas igrejas pentecostais, se dizem que o batismo com fogo é até mais importante que o batismo do Espírito Santo. Não que isso seja uma regra nas igrejas pentecostais, mas estou dizendo que algumas dizem. Mas isso é bíblico? Isso veio da Bíblia? Isso é verdade? Está escrito na palavra do Senhor? Então nós temos que saber de onde que vem essa doutrina, essa ideia, de onde que veio este questionamento do batismo com fogo. É verdadeiro ou não é verdadeiro? É bíblico ou não é bíblico? Vamos ler o texto que dá base para essa doutrina. Esse texto ele vai estar lá em Mateus 3, versículo 11. Fala assim, ó: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é aí que essa doutrina é feita. Porque aqui nesse texto ele fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi daí que surgiu essa doutrina do batismo com fogo. Mas, então existe esse batismo com fogo? Em primeiro lugar que a gente tem que entender, o cristão verdadeiro ele tem que entender que não existe dois batismos. Existe apenas um batismo para o cristão verdadeiro. Ivan, mas você está falando que existe apenas um batismo, mas nós acabamos de ler aí que existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Você está sendo um herege, você está falando heresias. Então vamos estudar para ver o que a Bíblia nos diz verdadeiramente, não é? Um texto antes de nós entrarmos nesse texto específico que eu li, eu gostaria de chamar outro texto para nós entendermos um pouco, que é lá em Efésios 4:5. Vamos abrir lá? Efésios capítulo 4, versículo 5. Lá ele nos fala assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto aqui de Efésios 4:5, ele vai nos ensinar algo que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos dá, que é a unidade. Esse texto aqui ele vai dizer que nós temos que viver em unidade no Espírito Santo. E essa unidade irá nos ensinar que aquilo que Deus nos dá é único. O Espírito Santo de Deus é único, Deus é único, Ele nos dá um corpo que é único, que é o corpo de Cristo. Ele nos dá uma só fé, uma só esperança, um só Senhor e um só batismo. Então o cristão verdadeiro, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que para mim, para você que é um cristão do Senhor, ele tem apenas um batismo. Ele precisa apenas de um batismo. Mas e como que fica então esse texto de Mateus 3:11, onde ele nos fala que temos que ser batizados com Espírito e com fogo? Aí agora, uma das questões que a igreja contemporânea nos diz é que o crente ele tem que receber de Deus esse batismo com fogo. Para quê? Para ele ter experiências sobrenaturais. Para aí realmente ele estar em sua completude com a vontade do Senhor. Que quando ele é batizado com fogo, ele vai ter um poder sobrenatural de levar o evangelho, ele vai ter experiências sobrenaturais que antes ele não tinha. Mas é isso mesmo que esse texto nos diz? Será que é isso que esse texto de Mateus 3:11 ele quer nos ensinar? Claro que não. A primeira coisa adequada para fazer uma exegese bíblica, nós temos que analisar todo o seu contexto. Nós temos que analisar toda a sua perícope. E no Mateus 3, quando nós começamos a ler do versículo 1,
nós vemos que ali se encontra João Batista pregando ao povo de Israel, querendo levar eles ao arrependimento de pecados e também levá-los ao batismo, que era o batismo de João, que era o de arrependimento. E naquela pregação ali se encontravam os fariseus e os saduceus e os mestres. E ali naquela ocasião, João, ele chama aquelas pessoas de raça de víboras. O que é esse raça de víboras que ele queria dizer? É uma palavra pejorativa, mas ele queria dizer que aquelas víboras, eles tinham veneno em suas bocas. Eles apenas estavam ali, mas não por arrependimento, mas eles queriam apenas colocar o veneno na boca do povo, de todos que estavam ali contra o próprio João, contra o arrependimento, contra a palavra de João, que era para o povo entender o que eles faziam e se arrepender. Então, esse texto ele começa assim, nos falando sobre arrependimento e nos falando sobre os ímpios, que eram os fariseus, saduceus. Quando nós vamos analisar exegeticamente esse texto, nos versículos 10 e nos versículos 12, que são o versículo anterior a este que eu li e o após a este que eu li, é muito importante. Eu vou ler aqui o versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, esse primeiro versículo que nós lemos antes do versículo 11, que fala sobre o batismo com fogo, ele vai dizer que o machado, que é o machado de Deus, já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui ele está dizendo que aquele que se fala de Deus, mas ele não dá bons frutos, aquele que não pertence ao Senhor, ele cortará e lançará essa pessoa ao fogo. Temos que ter isso em mente. É o versículo anterior a esse versículo 11. Vamos ao versículo pós o versículo 11, que fala sobre o batismo do fogo. Vamos agora ler o versículo 12. Vamos lá. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então esse versículo 12 aqui, ele vai falar que Deus ele limpará a sua eira. O que é sua eira? É o seu povo. Ele limpará de tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que está na casa do Senhor, que não provém do Senhor, ele vai limpar. Juntando seu trigo no celeiro, o trigo é o povo de Deus, aqueles escolhidos, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que é essa palha? Vamos lembrar lá do Salmo 1? Vocês lembram lá do Salmo 1 quando ele fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim. Eles são como uma moinha que o vento espalha. O que é a moinha? A moinha é a palha que o vento espalha. Então, ali, os ímpios são chamados de quê? Moinhas, são chamados de palha. E aqui nesse texto, no versículo 12, ele vai falar que Deus queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, quem que o Senhor irá queimar com fogo que nunca se apaga? A palha. E quem são a palha? São os ímpios. Então, esse texto, tanto no versículo 10 anterior, ele vai falar que Deus vai cortar aquele que não dá fruto e lançar ao fogo. E no versículo 12, ele vai falar que ele queimará os ímpios, aquele que são a palha. Quando você faz uma exegese correta de um texto, você tem que analisar a princípio por ele mesmo, por aquela perícope. O que o autor estava querendo dizer naquela perícope. Isto, quando nós analisamos então os versículos anteriores e os versículos pós, e os primeiros versículos onde ele fala dos saduceus que eram ímpios, nós vamos entender que o fogo aqui nesse texto, quando ele diz, ele está falando que é um fogo de condenação. É um fogo que trará condenação aos ímpios. E voltando no versículo 11, que é o versículo que dá base para essa doutrina do batismo com fogo, vamos ler novamente. Agora que você tem isso em mente, talvez você verá isso um pouco diferente. Vou ler novamente o texto de Mateus 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo
e com fogo. O que isso quer dizer aqui? Primeiro, aqui ele fala de 2 batismos. O batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele vai nos dizer que é o batismo que aqueles que são trigo recebem, que é o povo de Deus. É o batismo do Senhor. E aqui depois ele fala que o batismo santo e com fogo. Esse e com fogo, esse batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo nada mais é que a condenação. Ele está falando ali para várias pessoas. Existe o povo de Deus naquele momento, o João ali naquele local, ele estava pregando tanto para o povo de Deus, aqueles que estavam se arrependendo, quanto para os fariseus e os saduceus que não queriam se arrepender. Então ele estava falando, ele batizará, aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo, está falando para aqueles que aceitariam a Cristo, e ele batizará com fogo. Quem era ele? Para quem ele estava falando isso? Para aqueles saduceus, para aqueles fariseus, aqueles mestres, ele batizará com fogo, ou seja, com condenação. Então, a partir de hoje, nesse momento, eu te convido a você, sem nenhum pressuposto, sem nenhum valor qualificado, leia, eu peço a você, leia o capítulo 3, entenda, sem nenhum pressuposto de nenhuma denominação. Tire tudo da sua mente e peça ao Espírito Santo para falar a você o capítulo 3 de Mateus. O que esse capítulo nos fala? Eu quero ser bem sincero. Não existe, não quer dizer que com isso eu estou dizendo que não existe textos bíblicos que vai falar sobre fogo, num outro sentido. Existem outros textos bíblicos que vai falar sobre fogo, na área de purificação, que o fogo irá purificar. Você não está errado em dizer que queima um fogo em seu coração pelas almas perdidas. Isso não tem nada de errado. O fogo, nessa visão, não tem nada de errado. Mas falar que o batismo com fogo é uma coisa que vem de Deus para o cristão, não é correto. Entenda isso hoje. O batismo com fogo aqui nesse texto, que é o único texto que você encontrará em toda a Bíblia falando sobre o batismo com fogo. Aqui ele quer dizer simplesmente que o batismo com fogo é condenação. Então, a partir de hoje, pare de pedir que Deus te batize com fogo, porque quando você faz isso, você está pedindo que Deus te batize com a condenação. Pare de fazer isso. O cristão verdadeiro ele precisa de apenas um batismo, que é o batismo do Espírito Santo. A partir de hoje, tenha isso em mente. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra que eu tenho para vocês nesse dia. Deus abençoe a cada um de vocês. E antes de você acabar esse vídeo, lembre, vai lá, se inscreva no canal, curte, vai lá no sininho e coloque ele na notificação para você receber todas as atualizações aqui do canal, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima.